a gente vai buscar agora respostas para o que eu perguntava para o Elivaldo anteriormente. Quem pode substituir o ministro Teori Zavascki, que no Supremo Tribunal Federal era o relator dos processos da Operação Lava Jato? Então, nós separamos 2 artigos, Elivaldo, do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O artigo 38 diz: o relator é substituído em caso de aposentadoria, renúncia ou morte. Primeiro, pelo ministro nomeado para sua vaga. Pelo ministro que tiver proferido o primeiro voto vencedor, acompanhando o do relator para lavrar ou assinar os acórdãos dos julgamentos anteriores à abertura da vaga. Então, são 2 possibilidades aí. Essa letra A é a possibilidade em que o presidente da República, Michel Temer, poderia prerrogativa indicar do presidente nomear ministros do Supremo e, claro, que essa nomeação é submetida ao Senado Federal, de uma sabatina, de uma aprovação, e depois ele assume o mandato lá, o cargo vitalício de presidente, de ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Teori Zavascki fazia parte da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal. O artigo 68, Elivaldo, do Regimento Interno do Supremo, diz: em habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflitos de jurisdição e atribuições diante de risco grave de perecimento direto ou na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrer nos 6 meses seguintes ao início da licença, ausência ou vacância, poderá o presidente, no caso do Supremo, determinar a redistribuição se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de 30 dias. Em caráter excepcional, isso é importante, esse inciso do artigo 68, que em caráter excepcional poderá o presidente do tribunal, nos demais feitos, fazer uso da faculdade prevista nesse artigo. Então, nesse caso, esse artigo abre a possibilidade da própria ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do Supremo, fazer a redistribuição desse processo, Elivaldo. Então, surgem 2 caminhos jurídicos, inclusive, apesar de ser leigo no assunto, mas 2 caminhos. O presidente Michel Temer, no uso da sua prerrogativa, nomear o ministro sucessor de Teori Zavascki, e esse ministro ocupar, segundo o que determina também a legislação, a relatoria da Operação Lava Jato, ou não, a presidente também utilizando a mesma legislação, só que num outro artigo, também usar essa prerrogativa de presidente do Supremo Tribunal Federal. Elivaldo? Olha, a ministra Carmen Lúcia já se manifestou, já deixou assim subentendido em algumas declarações que não pretende abrir mão de indicar a relatoria, até para que não haja prejuízo na celeridade da tramitação da Operação Lava Jato no Supremo. Então vamos ouvir quem entende também bem desse assunto. Aí fica pode, melhor para a gente. Fica melhor para nós. E para aqui o conselheiro Norberto Campelo, que é advogado piauiense bem, e é conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Diante dessas 2 possibilidades, doutor Norberto, o que pode acontecer nesse momento? Que instrumento o senhor acha que deve ser utilizado para o preenchimento dessa vaga do Supremo? Bom, em primeiro lugar, essa não é uma situação inusitada, não é a primeira vez que ocorre no país, já temos precedentes. Claro que, nesse momento, ganhou uma discussão a nível nacional em virtude do ministro Teori Zavascki está na condução de um dos processos mais importantes, né, da história do país e que tem sido acompanhado muito de perto por toda a sociedade, né? Daí gerar toda essa discussão. Então, de fato, existem essas 2 possibilidades. Aguardar a nomeação de um substituto, que o próprio Palácio do Planalto já deu demonstrações de que pretende fazer o mais rápido possível, como também a ministra do Supremo tem a prerrogativa de determinar a redistribuição destes processos. Agora, as 2 possibilidades. A gente vive um clima de muita expectativa, né? E vivia em torno do ministro Teori Zavascki, porque na volta do recesso do Judiciário, agora no começo de fevereiro, já estaria previsto, porque a equipe de auxiliares jurídicos do ministro está trabalhando muito nisso, nas delações dos 77 executivos da Odebrecht, que isso resultaria na divulgação de mais de 900 quebras de sigilo bancário, de escutas telefônicas que estão sendo feitas, autorizadas e pedidas pelo Ministério Público Federal. Diante de uma situação como essa, é mais provável mesmo que a ministra, para preservar, inclusive, a própria imagem do Supremo, e não uma indicação do Executivo, onde existem vários políticos envolvidos numa investigação, pudesse acontecer? Bom, a escolha, né, do ministro do Supremo está prevista na Constituição Federal e é, de fato, uma atribuição de quem ocupa a presidência da República.
Historicamente, nós nunca tivemos nenhum tipo de problema em relação a esta indicação. Por mais que se possa questionar as posições jurídicas desse ou Senado daquele nunca nem ministro. barrou ninguém, né? Não, nunca. É um modelo, inclusive, copiado do modelo americano. Lá também, recentemente, eles perderam um ministro e estão passando por este processo. Então, eu não vejo nenhuma preocupação em relação à escolha que deve ocorrer pelo presidente da República, porque sempre foi assim e o Supremo sempre honrou a sua existência e a sua atuação. Nunca tivemos nenhum tipo de problema. Me preocupa que alguns setores ou segmentos possam fazer pressão nesse momento, politizar ainda mais esta escolha. Ontem mesmo a gente viu uma declaração da Associação dos Juízes Federais, primeiro elogiando a conduta, a vida do ministro Teori, como magistrado, mas posteriormente pedindo à sociedade que fique atenta a esta escolha. Isso me preocupa porque nós não podemos realmente politizar de maneira muito ostensiva este processo. Mas o juiz Sérgio Moro, doutor Norberto, chegou a afirmar também numa rede social que a Operação Lava Jato só existe por causa do ministro Teori Zavascki. Agora, no aspecto jurídico, o que pode acontecer? De certa forma, eu penso que é uma declaração exagerada. Porque, claro que cada ministro é único, cada juiz é único e atua de acordo com a sua consciência. Mas qualquer um dos ministros do Supremo Tribunal Federal teria, como de fato tem, todas as condições de atuarem num processo dessa magnitude. A questão é só a repercussão que isso pode tomar diante do que vem de volume muito grande, inclusive depois dessas delações, de informações referentes a denúncias feitas contra muitos políticos. Uma das formas é preservar, por exemplo, a equipe do ministro Teori. Esse mesmo grupo de trabalho que ele constituiu para realizar esse trabalho, para realizar essa análise de todas as delações, das gravações e tudo, esse trabalho pode ser preservado, tanto pelo ministro que venha a substituí-lo, quanto por eventual substituto que já esteja na própria corte, escolhido por um novo sorteio. O Elivaldo falava aqui do juiz Sérgio Moro. Ontem a gente ouviu um áudio, foi divulgado pelas redes sociais. Vamos ouvir o que ele disse sobre a morte do ministro Teori Zavascki. Eu tive notícias do falecimento do ministro Teori Zavascki em acidente aéreo. Estou realmente perplexo. Minhas sinceras condolências à família. O ministro Teori Zavascki foi um grande magistrado e um verdadeiro herói brasileiro. Um exemplo para todos os juízes, promotores e advogados desse país. Sem ele não teria havido a Operação Lava Jato. Espero que o seu legado, serenidade, seriedade e firmeza na aplicação da lei, independentemente dos interesses envolvidos, ainda que poderosos, não seja esquecido. Aí, como disse o Elivaldo, o pronunciamento do juiz Sérgio Moro dizendo que sem Zavascki não teria havido a Operação Lava Jato. E aí fica a expectativa e, naturalmente, haverá uma pressão popular muito grande sobre o próximo ministro, que assumirá a relatoria do processo da Lava Jato. E ele, se for uma definição da ministra Carmen Lúcia tomar logo essa decisão, será através de um sorteio, né? Cairá através do sorteio. Ela não pode deliberar e escolher quem vai assumir a relatoria. Então, tem que ser um sorteio para poder ser o mais isento possível. Como foi no início e coube ao ministro Teori. Agora, o senhor acredita que, do ponto de vista jurídico, essa paralisação deve durar quanto tempo? Olha, eu acredito que provavelmente cerca de 30 dias, porque, primeiro, como eu falei no início, o Palácio Planalto já declarou que pretende fazer a nomeação o mais rápido possível, com uma atitude com a qual eu concordo. Eu acho que não pode demorar. No caso da escolha do ministro Fachin, houve uma crítica muito grande à presidente de então, em virtude da demora nesta escolha. E o país tem grandes juristas que podem, certamente, prosseguirem nesse trabalho. Esta é a regra e nós temos que cumprir a Constituição e tudo deverá ocorrer da melhor maneira possível para que a normalidade ocorra dentro do Supremo Tribunal Federal e na própria condução deste importante processo. Eu queria agradecer ao Dr. Roberto Campelo, que é o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, advogado piauiense. Muito obrigada pela presença aqui.